Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre a operação de subtração no conjunto dos números naturais com dois métodos diferentes para fazer essas continhas de menos. Muito bem. E nós vamos desenvolver esses métodos, na verdade, já calculando três exemplos com os mesmos números no método 1 e no método 2. E isso vai ficar claro qual que vai ser, digamos assim, o método mais eficiente, mais rápido. Né? De um lado, você tem um método que ele é mais simples para ser entendido, né? Por outro lado, você tem um método que é mais rápido, mais eficiente. Muito bem. Então, vamos para o método 1. A primeira coisa que nós temos ao montar uma conta de menos, ao montar uma operação de subtração, é alinhar os números pelo lado direito, né? Encostando eles para cá e colocando sempre os números unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Muito bem. Quando a gente faz uma conta de menos e de mais e qualquer operação, a gente, na verdade, não faz a conta inteira de uma vez de cabeça. A gente pega e quebra essa conta, 121 menos 62, a gente vai quebrar, a gente vai subdividir essa conta em pedaços menores e vai fazer continhas de menos debaixo de cada uma dessas colunas. É claro que a gente só consegue fazer a continha de menos quando o número de cima for maior que o de baixo, tá certo? Então, nesse primeiro método, ele consiste no seguinte: a gente vai ajeitar esses números de cima para eles ficarem maiores que os de baixo, tá certo? 1 é menor que 2, então você não consegue subtrair o 2 do número 1 de cima. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um empréstimo aqui do lado do número 2, ele vai se tornar o número 1. Vamos emprestar 1 aqui, só que como ele está na casa da esquerda, essa casa vale 10 vezes o que vale na casa da direita. Então esse 1 quando passa para cá vale 10, mais 1 que está aqui, 11. Então, esse número se tornou aqui o número 11. Já vamos ajeitar essa casa aqui para depois fazer toda a conta de uma vez. Também não dá para tirar 6 de 1. Então, nós vamos emprestar aqui do ladinho, aqui vai se tornar 0. Como essa casa vale 10 vezes essa, então é 10 mais 1 que está aqui, 11 também por coincidência. Então, aqui também fica 11. Agora sim, a gente consegue fazer a subtração coluna a coluna, tá certo? 11 menos 2 é 9. 11 menos 6 é 5. Perfeito? E aqui tem um 0. 0 menos 0 é 0. Portanto, essa subtração 121 menos 62 é 59. Para você fazer a prova, você faz uma continha de mais simples. Você pega o resultado aqui, ó, 59, e você soma com o menor número, que é 62. Você tem que chegar no número maior. 9, 2, 11, vai 1, 5 e 6, 11, 1, 12, 121. Então, bateu. Perfeito? Vamos fazer um outro exemplo aqui pelo método número 1, né? Trabalhando sempre por colunas. Muito bem. Não dá para tirar 9 de 8, então nós vamos emprestar aqui, 1zinho, vai ficar 8. Quando esse 1 passa para cá, vira 10, mais 8, 18. Muito bem. O 8 dá para diminuir de 8, o 1 dá para diminuir de 2 e o 1 dá para diminuir de 1. Está tudo ajeitado, dá para a gente fazer já a continha. Eu não estou colocando pontilhado em tudo, porque eu fiz aqui só por uma questão didática, mas ele polui um pouquinho o visual. Aqui está um pouco mais simplificado. 18 menos 9 dá 9. 8 menos 8 dá 0. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. O resultado é 109. Se a gente quiser fazer a prova real, a gente pega esse 109, soma com o menor número, 1189, e soma para ver se a gente consegue chegar no número maior. 9, 9, 18, vai 1, 8 e 1, 9, 2, 1. 1298 bateu. Perfeito? A prova serve só para você verificar
se a conta de menos que você, o resultado da conta de menos que você fez somado ao menor número, faz você chegar no maior número, significa que a conta está certa. E como terceiro exemplo aqui, nós vamos fazer essa subtração. Ora, o 6 não dá para tirar de 1, então nós vamos emprestar aqui do número 2, aqui fica 1. Esse 1 que nós emprestamos, quando passa para cá, vira 10, porque está na coluna da direita. A coluna da esquerda vale 10 vezes o que da direita. 10 mais 1 dá 11. Perfeito? Muito bem, aqui já está resolvido. Só que aqui ainda precisamos resolver. O 5 não dá para tirar de 1. Então nós vamos emprestar aqui, vira 2. O 10 aqui com mais 1 vira 11. Risco aqui. Só que o 4 também não dá para tirar 4 de 2. Então nós vamos emprestar desse 4 aqui, vira 3. Quando passa para cá, esse 1zinho vira 10 com mais 2 dá 12. Então você percebe que aqui ficou 11, aqui ficou 11, aqui ficou 12 e aqui ficou 3. Agora dá para fazer a conta. Deixa eu só passar um traço aqui para separar essas continhas. Então 11 menos 6 dá 5. 11 menos 5 dá 6. 12 menos 4 dá 8. E 3 menos 3 dá 0. Então, o resultado dessa subtração é 865. A gente pode fazer a prova real. 865 mais 3.456. Aqui, lembrando, é uma conta de mais para a gente poder fazer a prova real, tá? 5 e 6, 11, vai 1. 5 e 6, 11 e 1, 12. Vai 1, 8, 4, 12 e 1, 13. Vai 1, 3 e 1, 4. 4.321, 4.321 bateu. Perfeito? Então, o método 1 consiste em ajeitar a linha de cima, né? O subtraindo, de maneira que todos os números fiquem maiores do que... o minuendo para que todos os números fiquem maiores do que o subtraindo. O número maior é o minuendo. O número menor é o subtraindo. Ele subtrai do minuendo. Então, o método consiste em ajeitar esses números aqui para que todos eles fiquem maiores do que esse. Muito bem. É um método simples de entender, porque fica tudo claro que os números de cima ficam sempre maiores, tá certo? Agora, existe uma outra maneira de fazer uma conta de menos, que é a maneira, inclusive, que eu aprendi quando era pequeno, quando era criança, que ela é assim, é um pouco menos intuitiva, mas ela é muito prática. E quando você ganha experiência, ganha prática, ela é bem mais rápida, porque não precisa fazer tanta continha prévia para ajeitar os números. Como é que funciona? Basta a gente vislumbrar o seguinte: quando o número de cima for menor do que o de baixo, basta a gente imaginar que esse número não é 1, e sim 11. Ou seja, é o número que termina em 1 acima do 2. Tá certo? Então, 2 para 11, 9. Como eu tive que adicionar um 1 aqui na frente, eu vou pegar aqui e vou somar 1 nesse 6. 6 e 1, 7. 7 para 12, 5. E aqui eu tenho 1. Para 1, nada. Ora, 59. Então, o que na verdade eu fiz? Eu supus que esse número, como ele é menor do que o 2, eu supus que ele fosse somado 10 aqui. E ao fazer isso, eu meio que emprestei do lado de cá, só que em vez de mexer no número de cima, eu mexi no número de baixo, aumentando uma unidade. Então, de 6 para 12, 5. Só que como eu fui para 12, aqui também tive que emprestar, só que eu somei aqui, 1 para 1, 0. Então, esse é o método mais rápido, ele é mais limpo, né? Só que você tem que fazer uma série de contas de cabeça, né? Mas no futuro você vai ver que esse método vai compensar muito, ao invés de você fazer esse método mais rebuscado, que ele é mais simples de entender, ele, ele deixa tudo perfeitinho, tudo maior para você poder fazer as contas de menos. Mas esse aqui é bem mais rápido, bem mais prático. Vamos fazer essa conta aqui. 9, nós vamos tentar chegar em 18 aqui, tá certo? Então, 9 para 18 é 9. Bom,
Eu coloquei umzinho aqui em cima, porque eu chamei ele de 18. Então, aqui passa para 9. 9 para 9 dá 8 e 1, 9. Para 9, 0. 1 para 2, 1. E aqui 0. Ficou 109. Né? Ó, 9 para 18, então eu emprestei 1, dá 9. Como eu emprestei 1 aqui, ó, ficou 18, eu somo 1 no 8, fica 9. 9 para 9 é 0. 1 para 2 é 1 e 1 para 1 é 0. 109. É o mesmo resultado que deu aqui, 109. Tá certo? Vamos fazer essa conta. 6 para 11 aqui nesse caso é 5. Então, 5 mais 1, 6. Para 12, 6. Eu emprestei 1 aqui. Então, 4 mais 1, 5. 5 para 13, 8. Porque aqui eu estou supondo que é 13, tá certo? 3 mais 1, 4. Para 4, nada. 865, 865. É o método mais limpo, mais prático, mais rápido. Exige um pouquinho mais de treino, porque você tem sempre que se supor que você está trabalhando com um número maior do que 2 e que termina em 1, que é o 11. Aqui, número maior do que 9, que termina em 8, é o 18. Número maior que 6, que termina em 1, é o 11. Tá certo? Então, você vai tendo essa prática e quando você supõe que aqui é 11, você tem que adicionar um númerozinho 1 aqui na parte de baixo agora. Então, você mexe na parte de baixo nesse método número 2. Mas ele é tão eficiente quanto esse, só que ele é mais limpo, mais prático e mais rápido. Tá bom? Se você me perguntar qual que é o método que eu prefiro esse método aqui. Tá bom? É só dar uma boa treinada que você vai ficar craque e não tem segredo para resolver. Tá bom? Espero ter esclarecido. Obrigado. Até o próximo vídeo.